Na dica rápida de hoje, eu vou te ajudar a responder uma das dúvidas mais frequentes quando você está prospectando um cliente, que é quanto investir no Google Ads. Essa, com certeza, é a dúvida que mais cliente vai te perguntar quando você estiver prospectando novos clientes ou novas marcas. Quanto investir? Qual é o ideal? Existe um valor ideal? Existe um valor mínimo? Existe um valor máximo? Bom, a resposta, eu posso te dizer que depende, tá? Acho que essa é a resposta mais padrão que eu posso te falar. Depende. E depende do quê? Quando você vai planejar e quando você vai pensar quanto investir no Google Ads, isso vai depender de diversos fatores. Então assim, você, como por exemplo, um gestor de mídia ou você mesmo cliente, você precisa fazer algumas perguntas para entender o quanto você vai ter que investir. E essas perguntas elas dependem basicamente de 5 fatores. E esses fatores são basicamente o seguinte. Primeiro, qual que é a localização? Ou seja, se você vai anunciar no Brasil todo, ou num estado, ou numa cidade, isso faz uma diferença absurda. A quantidade de palavras-chave que você vai escolher. Então, assim, quanto mais termos, mais palavras-chave você escolher, obviamente, mais você vai precisar de dinheiro para conseguir atingir essas pessoas que você quer. Terceiro, o volume de busca. Então, assim, cada palavra-chave tem um certo volume de busca. Então, dependendo das palavras que você quiser, dependendo do segmento que você estiver buscando, você vai ter um volume de busca diferente. O quarto é a quantidade de concorrentes que você tem. Quanto mais concorrente, na teoria, mais caro você vai pagar para aparecer na busca do Google. E quinto e último, qual é a tua persona? Ou seja, quem é a pessoa que você está atingindo? Então, conforme a pessoa que você atinge, você tem que fazer segmentações diferentes, você tem que escolher tipo de anúncio. E provavelmente, se for, por exemplo, um produto mais caro para uma pessoa mais de alta renda, esse clique e esse custo ele tende a ser mais alto, só que, obviamente, a conversão lá no final ela tende a compensar, ela tende a ser mais interessante. Então, posto esses 5 itens, esses 5 coisas, esses 5 fatores, eu vou te falar que existe uma ferramenta dentro do Google Ads que ela permite você estimar mais ou menos quanto você precisa investir. Essa ferramenta está disponível para qualquer anunciante, basta você ter um login, basta você ter o acesso ao Google Ads, e ao entrar no Google Ads você vai poder acessar as ferramentas e lá dentro de ferramentas vai ter uma ferramenta chamada Planejador de Palavra-Chave. Dentro do planejador de palavra-chave, inclusive, você pode escolher se você quer achar palavras-chave ou se você quer estimar mais ou menos quanto você vai gastar para atingir essas pessoas. Então, para te explicar melhor agora, eu vou para a tela, vou compartilhar minha tela com você para te explicar como é que funciona a ferramenta de planejador de palavras-chave, que também é uma ferramenta ótima quando você quiser estimar quanto investir no Google. Se existe um valor mínimo, se existe um valor máximo, se você quer aparecer na primeira, segunda, terceira posição e o quanto isso custaria se você quisesse anunciar regionalmente ou nacionalmente, por exemplo. Então, vamos para a tela. Antes disso, só queria te falar o seguinte. Se você está gostando desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, lembre de se inscrever no canal, lembre de comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida e lembre de, por favor, dar like. Isso ajuda bastante a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, pedido esse favor, agora vamos para a tela para eu poder compartilhar então essas informações com você. Então, eu estou aqui numa conta de Google Ads. Lembrando que para você conseguir acessar o planejador, que é a ferramenta que eu vou te mostrar, você necessariamente tem que ter uma conta de Google Ads. Pode ser uma conta que você nunca usou, mas necessariamente você tem que ter uma conta de Google Ads. E aqui no Google Ads, você vai clicar aqui em Ferramentas. E aqui em Ferramentas, na primeira coluna, vai ter uma opção chamada Planejador de Palavra-Chave. E é essa ferramenta que eu vou abrir agora. E aqui no Planejador de Palavra-Chave, você vai ter duas opções. Ou você pode descobrir palavras-chave novas, ou você pode ver o volume de busca para algumas palavras-chave que você já conhece. Então, digamos que você já fez o planejamento, você já sabe mais ou menos quais são as palavras-chave que você quer comprar, que você quer aparecer. E lembre que eu te falei que um dos fatores que influencia o quanto você vai investir é a quantidade de palavras. Quanto mais palavras, teoricamente, mais dinheiro você vai utilizar. Então, você pode vir aqui, jogar nesta ferramenta essas palavras-chave que você já conhece e ele vai estimar mais ou menos quanto que você deveria investir. Se você ainda não tem isso, e se você está fazendo uma estimativa, às vezes só para o cliente ter uma noção de quanto ele deve aparecer e de quanto ele precisa investir para aparecer na verdade, você pode clicar aqui em descobrir novas palavras e você pode jogar algumas palavras aqui. Uma curiosidade é que se você não souber que palavras-chave você quer, você pode clicar aqui em começar por um site, colocar o site do seu cliente, por exemplo, e o próprio Google vai entrar lá e já vai pegar algumas palavras para você ter uma estimativa de que tipo de palavras-chave poderiam ser interessantes. Bom, digamos que você já saiba mais ou menos quais são as palavras. E para esse exemplo aqui, eu vou fazer o exemplo para uma pizzaria, só para a gente usar isso como um exemplo padrão para eu poder te explicar alguns recursos. Então, que palavra-chave uma pizzaria precisaria comprar? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, pizzaria, pedir pizza, pizza delivery, comprar pizza, entrega de pizza, disque, pizza. E aí, dependendo de onde você estiver no Brasil, você vai ver que cada pessoa utiliza de um jeito diferente. Então, cada pessoa tende a usar um nome diferente para pizza, disque pizza, telepizza, enfim, vai depender da região que você tiver, mas só para a gente usar aqui como exemplo, eu vou usar esses termos.
Vou clicar aqui em ver resultados, e aí o Google vai me trazer uma estimativa de todas as possíveis palavras que eu possa comprar. Então ele vai trazer aqui inclusive uma estimativa de volume de busca, ele vai me trazer uma estimativa de quanto custa o lance para cada uma dessas palavras. Uma coisa que eu explico muito no curso para os alunos é que palavras-chave genéricas você deve tentar evitar. Então, por exemplo, a palavra pizzaria é uma palavra que tem um grande volume. Só que assim, quem está procurando por pizzaria pode estar procurando por diversas coisas. Pode estar comprando por comprar uma pizzaria, emprego em pizzaria, enfim, tem vários tipos. Então, geralmente, não é uma palavra-chave muito boa, até porque ela tem um volume muito grande e você iria gastar muito dinheiro com ela. Então, geralmente, o que a gente escolhe aqui? A gente escolhe palavras-chave que são mais focadas. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, pedir pizza, pizza delivery, comprar pizza, entrega de pizza, disque pizza. E o legal é que você já vai tendo uma estimativa de quanto custa cada palavra. Lembrando que na primeira coluna é o valor médio que você deve pagar, e na segunda coluna é basicamente o quanto alguém já pagou por essa palavra-chave. Isso não quer dizer que você vai pagar esse preço. Mas se você, por um acaso, tiver uma campanha muito ruim ou tiver um desempenho ruim, talvez você chegue a pagar este valor aqui para aparecer nas primeiras posições. Mas geralmente a gente considera, inclusive, o valor da primeira coluna. Bom, o legal dessa ferramenta é que ele já te dá várias outras palavras-chave que você poderia comprar. Então aqui ele está mostrando as 10 primeiras, eu poderia colocar inclusive mais aqui, para a gente ter uma noção de várias outras palavras que a ferramenta está me sugerindo, tá? E o legal é isso, eu posso marcar todas as que eu achar interessante, para que eu possa fazer uma simulação, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Ó, pizzaria aberta hoje, se tiver alguma pizza específica da sua cidade, você poderia marcar aqui e tudo mais. Então, digamos que eu escolhi essas palavras. Então, com estas palavras, agora a gente vai para o próximo passo, que é ver quanto custa anunciar para esses termos. Lembrando que aqui eu estou fazendo de uma forma bem ampla, só para ter uma noção de investimento. Você poderia usar aqui na hora de comprar as palavras-chave, você poderia colocar, por exemplo, correspondência de frase, correspondência exata, você poderia colocar tudo isso para ter mais exatidão. Mas para fins de simulação, às vezes só para responder essa dúvida do cliente de quanto investir, você pode colocar todas elas com correspondência ampla e depois você pode escolher aqui embaixo as palavras que tiverem mais sentido, tá? Só para fins de organização das suas campanhas. E aí, você vai escolher as palavras-chave. Eu vou pegar até mais algumas aqui, só para a gente ver se o plano fica um pouquinho maior, tá? Então vamos ver aqui, pizza aberta agora, Pizza Hut promoções, vamos ver o que mais tem aqui, pizzaria perto de mim, pizzaria forno a lenha. Acho que agora já tem mais palavras, tem pelo menos umas 10 aqui, já dá para ter uma simulação um pouco melhor. Feito isso, então selecionadas essas palavras-chave, eu vou vir aqui nesse menu azul, e neste menu azul eu vou escolher para onde eu quero mandar essas palavras-chave. Eu quero mandar elas para minha campanha, e aí eu já posso inclusive transportar essas palavras-chave para uma campanha que está rodando, ou criar uma nova campanha, ou eu simplesmente posso mandar isso para um planejamento, que é justamente o que a gente quer fazer um plano para saber quanto custa tudo isso. Então, mandei para o plano, e aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho escrito adicionar palavras-chave, então eu estou adicionando essas palavras-chave num planejamento. Agora, para ver o quanto realmente eu vou investir, eu vou clicar aqui em visão geral do plano, e aqui em visão geral do plano, ele vai me trazer exatamente essas palavras-chave que eu acabei de colocar. E aí o mais legal é esta tela aqui, ó. Essa tela, ela me mostra o quanto que eu tenho de potencial de entrega por mês para as palavras-chave que eu acabei de escolher. Lembra que eu te falei lá no começo que quanto mais palavra-chave, mais caro, teoricamente, você vai gastar? Então é exatamente isso. Quanto mais palavra-chave você colocar nesse plano, mais você vai ver que o custo aqui aumenta, justamente pelo volume de palavras-chave que você quer colocar. E aí você pode então ter uma estimativa. Então, por exemplo, para esse cliente aqui, digamos que uma pizzaria me procurasse, ela quer vender pizza em todo o Brasil. Qual seria o valor que eu teria que passar para ela? Para estas 10 palavras-chave, lembrando que eu poderia colocar mais, para essas 10 palavras-chave existe uma estimativa de mais ou menos 99 mil impressões por mês, a um custo médio de R$ 5.600. Então, essa é a estimativa que você precisa passar para o cliente e mais ou menos você vai pagar por clique 58 centavos, usando a média de todas essas palavras. Lembrando que aqui embaixo tem o detalhamento daí de cada palavra, dispositivo, local e tudo mais. Um detalhe importante aqui é o seguinte. Essa estimativa ela é baseada se você quiser pagar R$1 por clique. Ou se você quiser pagar até R$1, você vai pagar mais ou menos R$ 5.600 para aparecer em média na primeira posição. Primeira posição é a melhor das posições, porque você vai sempre aparecer nas primeiras posições, o que é ótimo. Mas digamos que você quisesse pagar um pouco mais barato para ver se isso daria certo. Então você poderia clicar aqui, né, nessa estimativa e falar que você está disposto a pagar, por exemplo, 60 centavos. E aí vamos ver o que ele vai simular aqui. Então, se eu estiver disposto a pagar 60 centavos em vez de R$1, eu vou gastar menos, eu vou gastar 2.600 e vou ter um pouco menos de impressão e um pouco menos de clique. Por que eu vou ter menos impressões e menos cliques?
Porque como eu estou disposto a pagar mais barato, consequentemente eu não vou conseguir participar de todos os leilões e, consequentemente, a minha entrega vai ser mais reduzida. Óbvio que meu CPC também vai ser mais reduzido e óbvio que minha posição, às vezes, ela tende a ser um pouquinho pior. Então, o legal desta tela é que agora você pode brincar. Você pode pensar o quanto eu quero aparecer ou o quanto eu estou disposto a pagar para aparecer nos meus anúncios. E aí você pode começar a ajustar aqui. E o legal é que esse gráfico, ele mostra, inclusive, quantos cliques em relação ao investimento você vai ter. Então, você pode até ter uma estimativa aqui, ó. E o legal é que você vai ver que nesse gráfico, você vai perceber que vai chegar um ponto que não faz diferença você colocar mais dinheiro, porque isso não vai melhorar mais a tua posição, não vai mais melhorar a tua entrega. Então, por exemplo, o ponto de conversão, eu poderia te dizer para pizzaria, seria de mais ou menos um CPC máximo de 4,20. Isso me daria um custo médio de R$17 mil. Então, vamos colocar aqui para você ver. 4,20. E aí, olha que interessante aqui. Ele está falando que se eu estiver disposto a pagar até isso, ele pode entregar no máximo 13 mil cliques e 14 mil impressões. Isso dá uma estimativa de mais ou menos R$17 mil, R$700 por dia, para eu aparecer provavelmente na primeira posição. Vale a pena aparecer na primeira posição? Nem sempre, tá? É uma coisa que eu sempre olho, às vezes para a posição aqui, é que eu devo aparecer entre os 4 primeiros, que é onde você deve aparecer lá no topo da página do Google. Agora, não necessariamente você precisa pagar muito mais caro para aparecer na primeira posição, às vezes não faz sentido, tá? Então, o legal desta ferramenta é que você consegue fazer essa estimativa. E aí tem mais um detalhe. Lembra que eu te falei nos fatores lá atrás, que um dos fatores que mostra o quanto você tem que investir é a localização? Então, também, aqui eu estou fazendo uma estimativa para todo o Brasil. Mas digamos que essa pizzaria fosse somente na cidade de Curitiba, por exemplo. Então não é todos esses 17 mil que eu tenho que investir, eu provavelmente tenho que investir muito menos, concorda? Então, para isso, aqui no topo da página, existe uma opção chamada Locais, e você pode ir aqui em Locais, trocar e colocar, por exemplo, Curitiba, então. E aí ele vai fazer essa estimativa somente para Curitiba. Vou tirar o Brasil e vou salvar. E aí eu espero aqui a ferramenta recalcular e agora ela vai fazer uma estimativa. Ou seja, para eu aparecer, para termos relacionados a pizza e pizzaria em Curitiba, eu precisaria usar no máximo R$2.300, mais ou menos R$100 por dia. Para isso gerar em média 1.700 cliques por mês, ok? Isso querendo aparecer na primeira posição. Ah, Fernando, mas tá meio caro isso, tipo 1,30 por clique é meio caro. Então beleza, então eu volto aqui em cima e eu posso fazer uma estimativa falando assim que eu estou disposto a pagar os 60 centavos que a gente já tinha visto lá atrás. Vamos ver o que ele vai trazer aqui agora. Ó, se eu estiver disposto a pagar 60 centavos, eu ainda continuo numa posição boa, porque eu estou na posição 1,5. Meu CPC vai para 40 centavos e aí fica bem mais interessante. O CTR, ou seja, a taxa de clique é de 9%, que é uma taxa muito boa. Quer dizer que de cada 100 pessoas, 9 vão clicar no teu anúncio, que é uma taxa relativamente boa quando a gente pensa em web. E a tua média de gasto seria somente de R$250 por mês, então é bem menos para gerar 630 cliques, tá? E aí você pode então fazer ajuste aqui, você pode talvez colocar um pouquinho mais, enfim, para você ver o quanto você quer aparecer. Lembrando que quanto mais palavras-chave você colocar no seu plano, mais você vai conseguir atingir outras pessoas e mais você vai poder aumentar a entrega dessa sua campanha. E uma coisa legal é que depois que você faz o plano, você estima, você pode clicar aqui em criar campanha e automaticamente ele já faz uma campanha baseada nessas palavras-chave, o que pode te economizar bastante tempo. Se você quiser guardar essas palavras-chave para o futuro, para você fazer a campanha mais para frente, você pode clicar aqui no botão de download e você pode baixar essas palavras-chave e pronto, você pode resolver isso depois quando você precisar ou enfim usar para alguma estimativa, alguma coisa assim. E se você quiser fazer uma estimativa ainda mais precisa, colocar mais palavras, mais termos, você pode voltar aqui nas ideias de palavra-chave. Aqui nas ideias de palavra-chave você pode buscar por mais palavras, adicionar mais termos, ver quais são os termos mais interessantes e depois você pode, por exemplo, escolher mais uma palavra, escolher que você quer adicionar no plano, escolher o grupo 1, no caso que é esse primeiro planejamento que a gente está fazendo, e adicionar essa nova palavra e pronto, ela vai lá para o nosso planejamento. Agora o planejamento vai recalcular baseado nessa palavra. Então você pode colocar várias palavras aqui para você fazer essa estimativa. E com isso, rapidamente você consegue responder para o teu cliente quais são as palavras-chave que mais vão gerar tráfego, mas principalmente quanto você vai ter que investir por mês de forma ideal. Lembrando que o valor apresentado aqui sempre é um valor ideal, não que necessariamente você precise investir todo esse valor, porque você pode colocar menos, obviamente, só que você não vai aparecer o tempo todo na busca do Google, mas pode ser uma opção que você possa fazer, tá? Então, o legal dessa ferramenta é que você consegue fazer essa simulação, você consegue falar para o cliente mais ou menos quanto que ele tem que investir, e você inclusive já tem algumas informações como CTR, CPC e posição, para você ver lá no futuro se a tua campanha inclusive está atingindo esses valores. Então isso aqui podem ser inclusive métricas para você se comparar, para você ver se as tuas campanhas estão dentro da média ideal que foi proposta pelo próprio Google. Eu usei essa ferramenta por 11 anos para fazer simulações para todos os clientes, eu posso te garantir que ela
ela é não 100% certeira, mas ela é uma das melhores formas de você simular realmente quanto investir, tá? E aí vai do teu esforço. Quanto mais palavra-chave você colocar aqui, quanto mais grupos você criar, separar as palavras e estimar, melhor vai ser a estimativa, tá? Então uma coisa importante é isso, que você tome ciência que você precisa caprichar um pouquinho aqui na hora de fazer essa simulação para que você tenha uma estimativa mais real. Quanto mais você mexer aqui, quanto mais você colocar segmentações e tudo mais, melhor vai ser o resultado. Mais um último detalhe, antes da gente terminar esse vídeo, é que dependendo da localização que você colocar e dependendo das palavras que você tiver, você vai ver que as informações elas vão ser muito pequenas ou vão ser quase zeradas. Isso por quê? Porque o Google trabalha com uma estimativa. Então, se você tiver uma estimativa muito pequena de informações, ou seja, muito pouca palavra-chave, ou as palavras-chave têm um volume de busca muito pequeno, ou você está buscando por uma cidade muito pequena, talvez essa ferramenta ela traga informações meio estranhas ou informações zeradas. Então, eu sugiro sempre que você use essa ferramenta para simular palavras-chave um pouco mais genéricas, para você ter uma noção de investimento. E óbvio que quando você for criar a campanha, você cria as palavras-chave mais específicas, você compra todas as possíveis palavras-chave. Mas para fins de estimativa, às vezes você não pode usar as palavras-chave muito específicas, por exemplo, com correspondência exata e tudo mais, porque às vezes a quantidade de dados que tem para essas palavras-chave é muito pequena e, consequentemente, ele não vai funcionar direito. Bom, com isso, já te ensinei agora como estimar, então, o investimento de Google para um possível cliente. E toda vez que alguém te perguntar, você pode falar, então, que depende. Pergunta aqueles fatores que eu te falei, como, por exemplo, a quantidade de quais são as palavras-chave, o local, aquelas informações que eu te falei. E, baseado naquilo, você joga isso no planejador de palavra-chave, você faz essa estimativa e você pode falar para o cliente qual é o investimento aproximado que ele deveria investir para ter um cenário ideal e aparecer 100% do tempo para aquela localização que ele fez. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, lembre de dar um like, lembre de comentar se você tiver alguma dúvida, lembre de se inscrever no canal e eu te espero no meu próximo vídeo.